Saudações em Cristo, graça e paz da parte do Senhor, amém? Nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a primeira igreja batista no bairro Botafogo, na pessoa do pastor Nando Brum Fusani, a minha família, aos meus colegas e irmãos de trabalho na Real Vidros, que me motivam a melhorar. O meu muito obrigado, que Deus possa tornar esta palavra operante e vivificante para o louvor da sua glória. Nós vamos continuar falando sobre os atributos de Deus. Os atributos que se divide em duas partes, comunicáveis e incomunicáveis. Por que nós decidimos falar sobre atributos de Deus? Porque entendemos que é uma vontade de Deus absoluta que nós procuremos conhecer a Deus. Não que sejamos capazes de conhecer a Deus de uma maneira plena, mas o pouco que as Escrituras nos informam sobre Deus será suficiente para podermos conhecer um pouco de Deus. Entendemos que é uma vontade de Deus absoluta que cada ser humano procure conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Que depois de conhecer um pouco de Deus, decida a amar esse Deus sobre as coisas, ou sobre todas as coisas. E em terceiro plano, decida servir a esse Deus. E como servimos a este Deus? Servindo ao próximo. Nós começamos a falar de atributos ou características de Deus, conforme eu já falei, que se divide em duas partes, as comunicáveis e as incomunicáveis. Nós sabemos que os atributos comunicáveis, tipo o amor, que falamos na live anterior, a bondade, que falaremos agora, a misericórdia, a sabedoria e a justiça, são atributos de Deus que em alguma medida Ele compartilha pela sua bondade, pela sua misericórdia com o ser humano. Nisto é que nós somos semelhança de Deus. Vamos recapitular um pouco sobre o atributo de Deus, que eu considero como o primeiro atributo, que é o amor. Na live anterior, nós falamos sobre o admirável e inefável amor de Deus. O texto base foi a 1 de João 4, versículo 8, e João 3,16, que vocês podem pesquisar em suas Bíblias. É comum em qualquer Bíblia, mesmo na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, ou em qualquer outra tradução. Alguém me perguntou qual a palavra utilizada, então nós vamos estar lembrando aqui que essa palavra que foi traduzida por amor na nossa linguagem foi a palavra ágape ou agapau, a palavra original grega para definir o amor sacrificial, o amor que é um amor ao ponto de você se colocar e se sacrificar por alguém, ou por uma pessoa que está com a necessidade, ou por uma situação onde nós precisamos pedir a Deus este amor, um amor sacrificial, para podermos ajudar o próximo. Agora nós falaremos sobre a admirável e inefável bondade de Deus. Esse é um tema que nós usávamos desde 2011, quando estávamos fazendo um trabalho na rua, um trabalho realizado pela Família do Fogo, onde usávamos a frase Deus é bom o tempo todo, ainda usamos até hoje, que é de origem de uma frase inglesa chamada, que diz o seguinte: God is good all the time. Nós nos inspiramos nessa frase em inglês para ficar divulgando que Deus é bom o tempo todo. Nós vamos usar desta feita o texto de Lucas 18:18 e o Salmo 34, versículo 8. Então vamos ao texto sagrado. Esse texto sagrado é aquele que o jovem rico encontra com Jesus.
E o diálogo é o seguinte, ele vai dizer assim, respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então aquele que conhece bem o Pai, Jesus, ele vai dizer que, vai afirmar que Deus é bom. Então nós começamos defendendo a bondade de Deus, que é um atributo comunicável ao ser humano, com a fala de Jesus, quando ele diz, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Então Jesus conhece bem, sabe bem acerca do seu Pai, o nosso Pai Celestial, e vai nos afirmar que Ele é bom. E depois nós vamos retroceder no Salmo 34, no Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8, na primeira parte, nós vamos encontrar esta orientação. Provem e vejam como o Senhor é bom. Então o salmista vai nos orientar a nós provarmos para vermos que Deus é bom, que o Senhor é bom. A verdade, Ele é bom o tempo todo, o tempo todo. E nós começamos a perceber o quanto Deus é bom quando começou a criação de todas as coisas. E Deus foi criando as coisas, o que vemos hoje, o planeta Terra, enfim, com todas essas maravilhas naturais, o mar, os rios, os animais, e Deus foi observando e falando, eis que é bom. E por que Deus começou a usar esta palavra? Porque Ele queria transmitir, Ele queria mostrar que Ele estava criando o melhor para o ser humano. Deus mostrou a sua bondade ao criar, ao sustentar e a oferecer reconciliação em Cristo através do seu sacrifício vicário. Nós temos uma bondade mutável e limitada. Deus é bom o tempo todo porque Ele é imutável. A bondade de Deus precisa transformar o nosso coração. Nós precisamos tratar as pessoas com bondade para demonstrar a Deus a nossa gratidão por sua bondade. A bondade está relacionada aos frutos do Espírito, como vemos em Gálatas 5, 22 a 23. Também vamos observar que algumas pessoas na Bíblia, como Dorcas, Estevão, eles foram capazes de demonstrar bondade. Dorcas porque atendia todos que precisavam do seu auxílio. Estevão porque orou para que Deus pudesse estar perdoando aqueles que estavam o apedrejando. Então, esses são exemplos de pessoas, de discípulos que conseguiram viver esta bondade de Deus. Às vezes nós relacionamos a bondade de Deus com os acontecimentos ou as circunstâncias. Quando Deus contesta um pedido nosso ou demora com a resposta que queremos ouvir, vem a dúvida se Deus é bom. Porém, mesmo assim, Deus vai continuar sendo bom. Eu tenho certeza que se você não recebeu o que queria, é mais uma prova de que Deus é bom o tempo todo. Mas como assim? Se Deus ainda não respondeu ou não deu, é porque não é o melhor para nós, ou não é o tempo adequado, não é o tempo de Deus. Os seus atributos, como a onisciência e a imutabilidade, ou seja,
não vai descaracterizar ou não vai fazer com que Deus deixe de ser bom. Ele sabe exatamente aquilo que nós vamos fazer com o pedido que estamos pedindo, ou se nós vamos ser gratos ou não, ou se nós vamos usar para o bem ou não. Ele sabe, pela sua onisciência, se nós estamos preparados ou não para receber o que pedimos a Ele em oração. Isso, conforme eu já falei, não pode mudar o caráter de Deus ou a bondade de Deus. A nossa oração, ela também não é capaz de mudar a Deus. A nossa oração muda principalmente a nós mesmos. Mostra para nós que nós dependemos de Deus. À medida que vamos orando, nós vamos mudando, vamos melhorando, vamos nos aperfeiçoando. Deus é perfeito em tudo que faz. Deus é perfeito em tudo que faz. God is good all the time. Deus é bom o tempo todo. Eu oro para que Ele nos conceda um pouco da sua bondade. Nós precisamos, dependemos desta bondade de Deus. Nós precisamos pedir a Deus em oração que este segundo atributo de Deus comunicável ao ser humano, a bondade, seja implícita em nossas vidas através do nosso trato com o próximo, através da atenção, da generosidade que nós podemos, à medida que temos condições, ajudar o próximo. Nós não temos como agradecer a Deus pela sua bondade se nós não demonstrarmos bondade para com o próximo. Para finalizarmos, nós vamos procurar um outro salmo aqui, o Salmo 116, versículo 12, que vai nos ajudar a compreender essa última fala. Está escrito assim no Salmo 116, versículo 12. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É uma pergunta que o salmista vai nos fazer. E nós vamos procurar meditar nesta pergunta. Como posso retribuir ao Senhor por sua bondade? Primeiro, esta bondade de Deus deve me levar ao arrependimento de não ser uma pessoa boa. Devo procurar melhorar, devo procurar pedir a Deus um pouco da sua bondade. E depois, essa bondade de Deus tem que fazer com que eu mostre bondade para com o meu próximo. Assim, eu vou estar agradecendo a Deus por sua bondade. Repetindo, nós estamos falando da admirável e inefável bondade de Deus. Admirável porque todos devem admirar esse atributo comunicável de Deus. E inefável porque não tem como explicarmos a bondade de Deus. Por isso, Deus é soberano, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não é porque nós estamos em meio a uma pandemia onde já morreram mais de 125 mil pessoas no país, no Brasil, e quase 1 milhão no mundo, que Deus deixa de ser bom. Há alguma coisa que nós precisamos extrair de positivo em tudo isso que estamos vivendo. Talvez seja para começarmos a separar aqueles que realmente creem e confiam no Senhor e que aguardam um dia morar nas mansões celestiais, que não está preocupado só em parte com este mundo, mas em sim com a nossa morada nas mansões celestiais garantidas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este é o macro dessa questão.
Nós precisamos confiar que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Não deixamos de pecar, é verdade, mas é só um acidente de percurso. Nós nos arrependemos e pedimos a Ele em oração o perdão, como Ele é infinitamente misericordioso em nos perdoar, nós estaremos assim garantindo a nossa morada junto com Cristo, como foi prometido nas Escrituras. Vou preparar-vos lugar. E assim nós aguardamos no Senhor que esse momento difícil venha passar, mas que sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele é bom o tempo todo. God is good all the time. Deus é bom o tempo todo. Eu quero finalizar fazendo uma breve oração e que você, se quiser, pode me acompanhar onde você está, no trabalho ou mesmo em sua casa. Nós vamos fazer uma breve oração. Oramos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por este momento, Senhor. Pedimos que esta palavra seja vivificante e operante nesse dia, nessa noite, para o louvor da sua glória. Que as pessoas, ao observarem a sua bondade, possam ser um pouco mais bondosas com os seus semelhantes e que assim nós possamos cumprir os ensinamentos de Cristo. Em nome de Jesus, oramos para que esta oração seja transmitida pelo teu Santo Espírito ao trono da graça e que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E assim seja.